Boa noite, amados, graças e paz. Boa noite a você que está aí online, através do Facebook. Sejam bem-vindos ao Núcleo Avançado Cristo Vive, em Mangaratiba, Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu sou o pastor Nilton Nogueira e nós estamos aqui à Rua Paraty, 54, Praia do Saco, Mangaratiba. Você pode estar conosco toda terça-feira, às 19 horas, quinta-feira, às 19 horas e domingo também, às 19 horas. Terça-feira, culto de oração. Quinta-feira, estudos das doutrinas da graça de Deus e domingo, louvor, adoração, ministração da palavra do Senhor. Vem estar conosco, vem fazer parte dessa família. O Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui em Mangaratiba, é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Eu agora queria convidar você a estar participando conosco da mensagem sobre o tema O Reino de Deus está em vós. E que você possa estar abrindo a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 20 ao versículo 25. Lucas, capítulo 17, do versículo 20 ao versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Pai querido e amado, Senhor da glória, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos senhores. Estamos aqui, teu povo, Pai, escolhidos por Ti, aqueles que já têm o seu nome escrito no livro da vida, para ouvir a Tua palavra, que essa palavra penetre os corações, a ponto, Pai, de dividir alma e espírito junto à medula. Que fale o coração dos teus filhos, Pai. E nós já te agradecemos, Pai, pelos efeitos que essa palavra produzirá em cada um. Em nome de Jesus. E todos digam amém e amém. Nós vemos aqui, nessa passagem, algumas interrogações, ao Senhor, perguntando quando virá o reino, quando vai ser, como vai ser. Mas a verdade é que os reinos deste mundo são passageiros. Como assim também é o homem? Os governos passam. Essa semana mesmo, agora tivemos aí, depois de 70 anos, ocupando o cargo lá na monarquia, na Inglaterra, a Rainha Elizabeth foi recolhida ao Pai. Então, depois de 70 anos, passou. Quantos presidentes não passaram por ela? Quantos governantes não foram à frente? Ela estava ali. E agora, ela cumpriu o seu mandato, cumpriu seu tempo aqui e foi recolhida. Todos os reinos passam, os governos passam. Se nós olharmos a história em si, passa. O homem passa. O homem passa. Salmo 144:4 diz assim: o homem é como um sopro. Seus dias são como sombra passageira. Então, o homem, o ser humano em si, o homem, a mulher, é como um sopro. Os seus dias são como uma sombra passageira.
Eu costumo dizer que se eu fechar os olhos, eu ainda me lembro de quando eu tinha 7 anos, 5 anos, na casa que morei lá em Madureira, ainda consigo visualizar a parte da frente da casa, ainda era aquele cimento meio áspero, que ali dei muito susto na minha mãe. Ainda consigo me lembrar da minha madrinha lá, minha avó, né, na época, jogando bola, eu de calça curta e gravatinha borboleta, chutando bola com ela. Porque o nosso tempo é rápido. Se você parar e pensar, outro dia você era um menino. Hoje você já é um senhor. Você era uma menina, não tinha filhos, brincava de boneca, e hoje a boneca é verdadeira, são os filhos. Então o tempo é assim, é rápido, e o homem é como um sopro, né? Oséias capítulo 13, versículo 3 diz assim: por isso serão como a neblina da manhã, como orvalho que vem cedo evapora, como palha que no redemoinho vai-se de uma eira, como a fumaça que sai pela chaminé. Então a neblina, a gente que anda aí nessas estradas, às vezes você está indo pela estrada e tem lá uma neblina e daqui a pouco não tem mais. Você passa e quando você olha, dissipou. Então assim também é a nossa vida. É como uma neblina. E assim como é a nossa vida, também são os governos, monarquias, ditaduras, que vão conforme a história se desenrola. Às vezes as pessoas olham, mas o país tal vive uma ditadura há tantos anos. Pode ter certeza que vai passar. Eu uma vez ouvi uma pessoa falar, eu gravei. Olha, tudo passa. O tempo bom, os momentos de alegria, os momentos de festa, os momentos de bonança vão passar. Os momentos maus, os momentos ruins vão passar. Nós temos que estar pronto para todos eles. Temos que estar pronto para viver os momentos de alegria e também os momentos, muitas das vezes, de lágrimas e tristeza, mas sabendo que vão passar. Agora, o melhor disso tudo é que seja nos momentos maus, seja nos momentos bons, o Senhor é contigo. Porque a única coisa que não passa é o reino de Deus. Esse aí é para sempre. Então, você tenha essa certeza. O Senhor está contigo todos os dias. Ele mesmo diz isso. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, dias virão de alegria, glória a Deus, o Senhor é contigo. Dias virão de lágrimas, o Senhor é contigo. Glória a Deus também. Porque isso nos dá força. Sabemos que não estamos sozinhos. Saber que por mais que venham as situações, nós não estamos sozinhos. O Senhor está sempre conosco, nos guardando. Assim também como é com os governos, com monarquias, com ditaduras, também são com algumas religiões. Religiões que têm governo humano e ditam regras, mas um dia também vão passar. Vai acabar. E só um dura para sempre. Falei ainda há pouco. Só o único reino, o único governo com autoridade eterna, uma autoridade espiritual e que ultrapassa o tempo, é o do nosso Deus. É o único governo que tem autoridade espiritual, autoridade eterna, que reina para sempre, é o do nosso Deus. Você vê, nós vivemos a era de Cristo, da cruz até hoje, 2022 anos. Mas o governo de Deus tem quantos anos? Desde Adão e Eva na terra, mas é da eternidade.
Porque ele diz que nos conhece desde antes da fundação do mundo. Então ele já tem o nosso nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, não vamos fazer conta. Isso nos dá o quê? Tranquilidade. Porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Hoje nós estamos falando da Bíblia e você pega a Bíblia hoje, pega esse versículo, lê, e esse versículo fala ao teu coração de uma forma. Daqui a 15 dias, um mês, um ano, 10 anos, você volta a ler esse mesmo versículo e ele vai falar para você na mesma proporção do dia que você vai estar vivendo. A Bíblia Sagrada é o livro mais completo. E as notícias que aqui tem são as mais de momento. É o único livro que você lê e a notícia não ultrapassa. Quando você vai ler aqui, sei lá, Jeremias, vai falar o teu coração. Como se fosse nos dias atuais. Isaías vai falar no teu coração como se fosse nos dias atuais. Aí você fala, não pode. Eu vou lá no apóstolo Paulo e abro lá no livro de Romanos, abro lá no livro de Hebreus, abro lá em algum livro do Novo Testamento escrito por ele. Vai falar o teu coração. Hoje. Mas também vai falar o teu coração daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, daqui a 2 dias. Porque é mais atual. O jornal hoje dá uma notícia, amanhã essa notícia cai no esquecimento. A palavra de Deus não. Se você for fazer pesquisas e mais pesquisas, você vai ver que essa história é contada. Já tentaram de tudo. Já queimaram Bíblia, já proibiram Bíblia, mas não muda. A palavra de Deus não muda. Tudo passa, mas a palavra de Deus não muda. Ela não passa, ela é fiel, ela é atual. Ela é atual. Ela é mais atual que a notícia que nesse momento está saindo na televisão. Que nós não estamos nem vendo. Algo aconteceu de instantâneo. Ela é mais atual. Porque ela não passa, essa palavra não passa. Ela é digna e é eficaz. Então, amados, nós precisamos entender, tudo passa. Só o que não passa é a palavra do Senhor. Todos os reinos passam, todos os governos passam. Só o que não passa é o reino de Deus. É o governo de Deus. A verdadeira igreja de Jesus não pertence a esse mundo. E aí a pastora falou, não fala que você é extraterrestre. Não estou falando que sou extraterrestre, mas a igreja não pertence a esse mundo. Ela é espiritual e seu governo pertence ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Então, a igreja de Jesus, ela não pertence a esse mundo. Que mundo? Ao mundo que nós estamos vivendo. A esse mundo que nós estamos vivendo hoje em dia, de fake news, de palavras. E eu hoje vi uma postagenzinha, até de um pastor, falando a um candidato, e ele falando que lá no livro de Miqueias, não sei o que, ele abriu a caixinha, tem fake news, aonde? Eu vou procurar se tem escrito na Bíblia essa palavra fake news. Você vê como é que tá as coisas, sabe? Estão mexendo onde não é para mexer. Cuidado! Ai daquele que acrescenta ou tira. Então, a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Então, nós precisamos entender que a igreja de Jesus, ela não pertence a esse mundo, como nós também não somos desse mundo. Nós estamos aqui, nós viemos do Pai e para lá nós vamos voltar. Nós viemos aqui para cumprir uma caminhada e nessa caminhada
pregarmos a palavra do Senhor e resgatarmos os nossos irmãos que ainda se encontram por aí, né? Vivendo uma vida dissoluta, precisando que alguém, porque a palavra diz o quê? Como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se você ficar calado, se eu ficar calado? Então nós viemos para cá justamente para fazer isso, fazer a diferença. Não deixar que esse governo, que é o governo do Senhor, passe desapercebido. Claro que nós calarmos, outros falarão, mas você tem essa obrigação. E você um dia vai ser, vem cá, e por que você não falou? Por que você não aproveitou aquele momento? E aí vai aparecer lá no holograma da sua vida, que eu até bem pouco tempo falava em videocassete. Olha como é que a coisa muda. Até bem pouquinho tempo falava aquela videocassete. Depois a gente passou para um CD, o DVD, quer dizer, né? Aí depois viemos para o pendrive e agora estamos falando em holograma. Então no holograma da sua vida, você vai chegar e o Senhor vai dizer, mas aqui nesse momento, você estava lá no mercado e você falou mal do vizinho, da esquerda, da direita, aproveitou o embalo, falou do vizinho de trás, da frente, e esqueceu de falar para essa pessoa que Jesus Cristo salva, cura e liberta. Por que você perdeu essa oportunidade? Então nós vamos ser cobrados. Então nós viemos aqui exatamente para isso, né? Fazemos parte da igreja do Senhor. Não somos deste mundo. Viemos do Pai, com o Pai vamos voltar. Mas precisamos cumprir o que Ele preparou para cada um de nós. Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Não podemos perder as oportunidades. Ah, mas eu só vou falar. Você tem que aproveitar as oportunidades. E as oportunidades às vezes surgem até você falando do futebol. Às vezes você falando do bicentenário da independência surge a oportunidade. Às vezes você comentando sobre a partida da rainha surge a oportunidade. Você não precisa, você está falando sobre o momento político que o Brasil está vivendo, surge a oportunidade. Nós recebemos em dezembro uma profecia, tocar a trombeta, Senhor, da voz de rebate. Você tem dado voz de rebate? Falado, dar voz de rebate é falar que o ano de 2022 é o ano do grande avivamento. Mas o avivamento ele primeiro começa em nós. Porque partiu de nós para contagiar. Então uma pessoa contagia quantas pessoas? Não sei. Depende do lugar que você vive, aonde você está e do seu grau de amizade. Mas contagie. Nós vivemos aí 2 anos de pandemia, todo mundo trancado, fica em casa, porque senão você pode se contagiar e você vai se contaminar e contaminar outro. Eu te digo nessa noite, não fique em casa, contamine com a palavra do Senhor. Contamine com a palavra do Senhor. Testemunhe. Dê seu testemunho. Essa noite eu acordei de madrugada e eu estava me lembrando, há 2 anos atrás, 2 anos, estamos caminhando para 2 anos? Ou 3? 2 anos da nossa internação. 3 anos. Vai para 3. Não, 2. 2 anos. 2 anos. Então, há 2 anos atrás, a pastora Ana foi internada, uma semana depois fui eu, os filhos, os amigos, os irmãos, todo mundo. E agora? Quem volta? Quem não volta? Graças a Deus, voltamos os 2. Louvo a Deus por isso. Eu estava essa noite me lembrando, nessa madrugada eu estava lembrando disso. Mas voltamos. Mas quantos não voltaram? E quantos voltaram e estão calados? Não estão contagiando. Outros que partiram, mas as pessoas ficaram. E essas pessoas precisam falar, dar testemunho, porque passaram por momentos difíceis.
difíceis. Eu passei, a pastora Ana passou. Meu sogro partiu. Minha irmã partiu. Tivemos amigos que partiram. Mas nós estamos aqui. E aí quem que nos fortalece? Porque nós cansamos de abrir a boca e dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos deu força para enfrentar tudo isso até agora foi o Senhor Jesus. Tem sido o Senhor Jesus. Talvez eu não conseguisse falar há um ano atrás isso. Hoje eu falo. Há 21 anos atrás, tive um filho com 17 anos que ceifaram minha vida. Assaltaram, tiraram tudo e tiraram a vida. Mas eu passei por esse momento. Foi fácil? Não. É fácil até hoje? Não. É como minha esposa fala, né? Cicatriz cesariana. No tempo frio sempre dói. Dá sempre uma lembrançazinha. Mas eu falo. Hoje eu consigo falar. Porque são coisas que passam. Ficam na história. Assim é governos, assim é as monarquias, assim são religiões que têm como governo humano, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. É ela que vai te fortalecer nesses momentos. Me fortaleceu a pastora Ana quando nós estávamos internados, quando nós voltamos. Nos fortaleceu quando tivemos as nossas perdas. E pode fortalecer você também. E Ele quer fortalecer você também. Então, amados, nós precisamos entender que o poder do Senhor não está na política, nem tampouco em governos humanos, mas está na autoridade do Senhor. E essa autoridade nos foi dada porque nós somos um povo separado por Ele e para Ele. E essa autoridade nos foi dada porque somos escolhidos por Ele. João capítulo 15, versículo 16. João capítulo 15, versículo 16. Diz assim: não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, amado, o mundo, ele nos odeia. Nos odeia por quê? Porque Cristo nos escolheu. Aí no versículo 18, ainda de João, capítulo 15, diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Então você foi escolhido pelo Senhor. Por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. Não, amados, não fique. Se você está sendo perseguido, está sendo caluniado, está sendo apontado porque você professa a palavra do Senhor, porque você fala do Senhor, não fique triste, porque se perseguiram a Ele, não vão te perseguir? Versículo 21. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Então, amados, quem é do mundo ouve o que o mundo lhes fala. Nós não ouvimos porque nós não somos desse mundo.
Nós não conseguimos mais ouvir o que o mundo fala. Incomoda, sabe? Incomoda. Às vezes você entra em algum lugar, no supermercado ou em algum lugar, está tocando lá, tem certas músicas que te incomoda, a vontade que você tem é sair logo dali. Não acrescenta nada. Você às vezes sai com a família e acontece certas coisas. Agora mesmo, no desfile aí de 7 de setembro, fui lá ver minha filha desfilar e do meu lado, uma moça soltou lá um impropério, aquilo, sabe? Que você já não consegue mais viver nesse meio. Porque não fazemos parte disso. Um dia nós fizemos parte, não fazemos mais. Agora, quem é do mundo ouve o que o mundo lhes fala. 1 João capítulo 4, versículo 5. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 5. Diz assim: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Então eles são do mundo, falam o que é do mundo, e o mundo ouve. Né? Às vezes você liga a televisão, e aí você vê lá um artista, bom, se é que podemos chamar assim, que fala coisas que para você não te acrescenta nada, pelo contrário, denigre a imagem da família, denigre a imagem da mulher, denigre a imagem do homem. Mas tem gente que está lá batendo palma. Você fica de boca aberta. Como pode? Está aqui, ó. Pode por causa disso aqui, ó. Versículo 5, né? Olha aí. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. Um dia nós também estávamos lá, a gente, ouviu, participou. Eu costumo dizer, eu fui metido com um samba, um bloco, achava aquilo ali o máximo. Quantas noites eu não perdi envolvido com essas coisas. Hoje em dia me incomoda. Me incomoda. Mas para nós que somos separados do Senhor, aí nós temos aí o versículo 4. Filhinhos, olha como é que Deus nos trata. Olha a diferença. Né? O outro fala assim, ô cavalo. E tem outros termos aí que eu não conheço. Mas aqui não, olha como é que o Senhor fala para nós. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Então, olha, filhinhos, é assim que o Senhor fala com cada um de nós. É assim que Ele nos chama, filhinhos. Nós não somos deste mundo. João capítulo 18, versículo 36. João capítulo 18, versículo 36. Amém? Amém. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. É por isso que a gente não consegue entender isso, entendeu? Esse mundo cosmos, né? Nós estamos falando do mundo cosmos. Não, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então, amados, não somos deste mundo. É por isso que as coisas do mundo nos incomodam. Mas, pastor, e por que outrora
não incomodava. A palavra de Deus diz o quê? Que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Morto não ouve, morto não vê, né? Então, você estava lá, estava tudo bem. Não, tudo bem. Para você estava tudo certo, para mim estava tudo certo, eu estava fazendo tudo certo. Mas agora, quando nós somos retirados desse mundo, né? Porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, o Senhor vai lá e nos retira e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E aí nós viemos agora viver em novidade de vida. Durante algum tempo, nessa sua vinda, você ainda ficava meio, né? Tremia, dava uns negócios, aí quase que você ia, mas calma, estou te cuidando. O Espírito Santo estava ali já em você, habitando, limpando, varrendo a casa, lavando, está ali contigo. Nada mais volta, porque agora você é templo do Espírito Santo. Você confessou a Cristo como teu único suficiente Salvador, tudo aquilo que não serve sai. E o que entra agora e passa a habitar em você é o Espírito Santo. Você começa agora um processo de transformação, dia a dia. Dia após dia. Então quando você vai, o Espírito Santo vem, aqui, para cá, vai trazendo de volta. Então, amados, não somos deste mundo. Versículo 36. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. E foi o contrário, né? Estava lá, né? Jesus ou Barrabás? Barrabás. Tem que ter cuidado, que a gente está muito longe de ver isso de novo, não. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao versículo 19. Diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que está nos céus. Também eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O Senhor aqui está falando que, olha, sobre esta pedra, está falando dele mesmo. Então, é o nome de Jesus. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. E se você parar, se você ler a palavra de Deus, o nome de Jesus, ele é proclamado desde o início. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Né? O profeta Isaías fala dele, Jeremias fala dele. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Aí ele veio. Ele veio, habitou entre nós, deu a sua vida pela minha vida, pela tua vida, ressuscitou, foi assunto aos céus e disse o quê? Eu vou voltar. Então nós continuamos falando o nome de Jesus. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. O que é que nós estamos aguardando? A volta do Senhor. E ela está mais próxima do que você pode imaginar. Quando vai ser? Não sei, não sabemos. Mas ele diz o quê? Olha os sinais. Olha os sinais. Amados, o mundo, ele tem os seus deuses. Quer ver? Êxodo, capítulo 20.
Êxodo, capítulo 20, versículo 3 ao versículo 7. Olha o que o Senhor fala aqui. Olha como Deus está falando aqui. Vamos ler a partir do versículo 1 e vamos até o 7. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí, versículo 3: Não terás outros deuses diante de mim. O mundo está cheio de deuses por aí. E quando não tem, eles inventam. Olha, o negócio é tão sério que tem um santo para cada dia do ano. E já tem tanto santo que já tem dia que tem 2, 3 santos juntos. Vai começar a dar confusão esse negócio. Não farás para ti imagem de escultura. É o que mais nós vemos por aí. Nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas, nem embaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Olha, amados, o que nós mais temos visto nesses últimos dias é pessoas tomando o nome do Senhor em vão. Líderes tomando o nome do Senhor em vão. Outros escarnecendo no nome do Senhor. Não serão tomados por inocentes. Não fiquem pensando que não estão sendo observados. O Senhor está vendo tudo isso e vão ser cobrados. Vão dar conta do que estão fazendo. Não se zomba do nome do Senhor. Nem de brincadeirinha. Nem de brincadeirinha. Nem com, mas é uma piadinha inocente. Não se brinca com o nome do Senhor. Não se brinca. Então, amados, os falsos profetas, eles aproveitam desses falsos deuses para enganar, se possível, aos escolhidos. Mateus capítulo 24, versículo 24. Eles aproveitam, porque, gente, é bem claro, olha, como pode, é bem claro. Não farás para ti imagem de escultura. 24, capítulo 24, versículo 24. E o que mais nós vemos aí? São imagens. E as pessoas vão lá e se prostram. Tem boca, mas não falam. Tem olhos e não vê. Ouvidos e não ouvem. Mas as pessoas estão lá. Diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eu louvo a Deus que tem esse se possível. Porque você não vai ser enganado. Amém. Eu não vou ser enganado. Amém. Porque nós somos eleitos do Senhor. Glória. Temos o nosso nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Ele nos carrega na palma da sua mão. Ele nos coloca anjos para nos guardar. E se alguma palavra vem distorcida até aos nossos ouvidos, os nossos ouvidos eles já estão com as suas escotilhas prontas, porque quando aquela palavra não vem trazer crescimento, nós nem ouvimos. Entra, é o famoso ditado, entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós aprendemos a reter o que é bom e esquecer o que não serve. Então, amados, os falsos profetas, eles aproveitam. E se aproveitam muitas das vezes, não tem imagem, mas se aproveitam com uma fita, se aproveitam com uma caneta,
se aproveitam com um sal, com uma pedra, com uma água. Criam situações para enganar, se possível, aos eleitos. Agora, entende qual a nossa responsabilidade? É exatamente mostrar às pessoas o que? Olha, esse caminho está errado. O caminho que você está seguindo é um caminho errado. Não, mas se você não sacrificar... Opa, peraí. O Senhor já fez todos os sacrifícios. O que eu tenho que fazer mais o que agora? Eu agora tenho que viver a palavra do Senhor. Eu tenho que viver a palavra do Senhor. Eu tenho que ser obediente à palavra do Senhor. O Evangelho, ele não começa com ABCD, ele começa com obedecer. Então nós precisamos viver a plenitude da palavra do Senhor. É nós olharmos para a cruz e falar, opa, ele já fez todo o sacrifício para que hoje eu tenha vida e vida em abundância. Então, é o que nós precisamos ver. Mas o Senhor nos diz também que nós somos vitoriosos. Aí no meio dessa confusão toda, no meio desse mundo tenebroso que a gente está vivendo, né? Dessas pseudo-incertezas que falam, porque nós sabemos, estamos vivendo esse mundo, mas já vimos que não somos daqui, então há de chegar o momento que nós vamos embora mesmo, e aí ele diz que nós somos vencedores. João capítulo 16, versículo 33. João capítulo 16, versículo 33. Diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então, não adianta, as pessoas estão procurando paz, mas a verdadeira paz está no Senhor. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o senhor não disse aí que nós somos vitoriosos? Ele venceu, nós também vencemos. Ele nos diz que nós somos mais que vencedores. Né? Romanos capítulo 8. Vamos lá, Romanos capítulo 8, versículo 37 ao versículo 39. Romanos capítulo 8, do versículo 37 ao versículo 39. Diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele diz o quê? Que nós somos mais do que vencedores. Ele diz assim, eu venci o mundo. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tem um bom ânimo. Eu venci o mundo. Aí ele vem e diz pra gente aí em Romanos, olha, vocês são mais do que vencedores. O Senhor também nos dá autoridade. E é isso que nos fortalece, porque nós começamos a conhecer, não é fortalecer porque nós temos autoridade, é fortalecer porque nós sabemos que somos mais que vencedores, porque Ele já venceu. Ele já venceu. Ele passou por toda aquela tribulação, por toda aquela confusão que surgiu, para que nós não precisemos passar. Mas Ele diz também, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso ele está falando lá em João. Aí quando chega o apóstolo Paulo lá no livro de Romanos, diz, olha, nem a morte, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nada poderá vos separar do amor de Cristo Jesus. E diz que nós somos mais que vencedores. Amém. Aí ele também nos dá autoridade. Lucas capítulo 10, e aí nós vamos estar exercendo essa nossa autoridade. Lucas capítulo 10, versículo 19.
E aí nós falamos, meu Deus, que coisa maravilhosa. Não para nossa engrandecimento, mas para engrandecimento do reino do Senhor. Quando ele diz aí no versículo 19, olha, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Amém? Nada absolutamente vos causará dano. Então o Senhor nos fala nessa noite que nós somos mais que vencedores. O Senhor fala que Ele nos dá autoridade. Ele fala que nós não somos deste mundo, que somos separados por Ele. E eu quero convidar você a ficar de pé, porque nós vamos estar encerrando, louvando ao Senhor e intercedendo por nossa casa, por nossa família, por nossos filhos. Amados, nós estamos aí há menos de um mês de uma grande decisão que precisamos tomar. Vamos interceder, pedir ao Senhor que cumpra a vontade dEle, porque a vontade dEle sempre vai ser boa, agradável e perfeita. Não adianta homem se levantar, vou fazer, vou acontecer. É de acordo com a vontade do Senhor. Mas Ele também diz o seguinte: se o meu povo, que chama pelo meu nome, então vamos clamar o nome do Senhor. Amém? Porque Ele começou uma boa obra na minha vida e na tua vida. Ele é fiel. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por essa palavra que foi ministrada. Temos a certeza, Senhor, de que ela já está fazendo os efeitos que por Ti foi determinado, desde antes da fundação do mundo. Pai, eu quero nesse momento estar intercedendo pela vida de cada um aqui presente. Quero estar intercedendo pela vida de cada um que vai estar vendo esse vídeo, ou está vendo nesse momento, ou vai estar vendo amanhã, ou a qualquer hora, que o Senhor possa estar falando ao coração de cada um. Que eles possam estar entendendo, Senhor, que são filhos amados, separados, são mais que vencedores, são raça eleita, são sacerdócio real. Eles têm autoridade dada pelo Senhor para estar intercedendo sobre sua família, sobre sua casa, intercedendo sobre sua vida, declarando cura, declarando vitória, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque em todas as coisas o Senhor tem nos guardado. O Senhor nos leva sempre a pastos verdejantes e água de descanso. Toma, Pai, a direção da nossa nação em Tuas mãos. O Brasil pertence a Ti. Existe uma promessa para essa nação, Pai querido. E eu creio, Pai, que essa promessa vai se cumprir, Senhor Deus. Pode se levantar quem se levantar, mas a promessa vai se cumprir, porque a Tua palavra não volta vazia. E o Senhor diz que é desta nação que vai surgir um grande avivamento mundial. É daqui que vamos socorrer o mundo, não só com gêneros, mas principalmente com a Tua palavra. Tua palavra que está sendo jogada pelos campos em muitos lugares, onde já está proibindo, Senhor, de falar no nome de Jesus, já está se proibindo usar a Bíblia, já está se proibindo abrir igreja. Pai, nós sabemos que é desse país chamado Brasil. Então, Pai, eu quero nesse momento interceder, Senhor Deus, pelo presidente da nossa nação, pelos governantes, Senhor Deus, governadores, prefeitos, senadores, deputados, vereadores, que o Senhor possa, Pai, estar ministrando na vida de cada um, e que eles possam entender, Pai, que aqui mora um povo feliz e ordeiro, um povo que clama pelo Teu nome. O Brasil é a nação do futuro. O Brasil pertence a Ti, Senhor Deus. O Rio de Janeiro pertence a Ti. Mangaratiba pertence ao Senhor Jesus. Nós Te louvamos e Te agradecemos, Pai, desde já, por tudo. Declarando, Senhor Deus, essa semana abençoada, essa semana vitoriosa, essa semana com portas abertas, Pai querido, para cada um. Grandes realizações, bênçãos sem medidas, Pai, chegando na vida dos Teus filhos, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Tendo as Suas mãos em direção ao altar, que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite na tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém.
Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz, uma boa semana, em nome de Jesus.